Isso aqui é uma história de longa duração, né? Eu vou começar dizendo o seguinte. A história da fundação do Estado de Israel é a primeira colonização televisionada em altíssima definição em tempo real. O que é chocante, porque o que nós vimos em livros, em gravuras, em relatos, às vezes em fotografias, tá acontecendo na nossa cara, debaixo do nosso nariz, no Twitter, ao vivaço. Caralho. E não é freado. Toda a brutalidade da colonização brasileira, da colonização estadunidense, da Austrália, da Nova Zelândia, da Argélia, que a gente lê sobre, que a gente vê desenho, gravura, imagem sobre, a gente tá vendo ser filmado. A gente tá vendo ser fotografado e transmitido, assim, instantaneamente. Isso é que me choca mais dessa história, sabe? Porque a gente vê as revoltas da população e a gente costuma ter a ilusão de que isso poderia fazer com que a verdade prevalecesse. Só que aí, como que não prevalece? Vamos debater como que chegou nesse ponto, porque é uma história muito, muito, muito longa. Essa história começa com uma coisa chamada sionismo. O sionismo é uma ideologia política, e é uma ideologia que transforma o judaísmo de uma religião, ou judeu de uma etnia, para uma identidade nacional. Eu já falei um pouco aqui para falar do Brasil, sobre como no século XIX estava se generalizando o Estado Nacional. O Brasil é um exemplo, ele se consolida como Estado Nacional no XIX, e ainda um pouco do XX, né? E a comunidade judaica desenvolve essa forma de pensamento de tratar a comunidade, o povo judeu, como uma nacionalidade. Só que, para haver uma nacionalidade, precisa haver uma nação. Certo. Então a ideia era construir essa nação. O sionismo tem as suas raízes no século XVIII, com uma coisa chamada renascimento judaico, no qual alguns filósofos começaram a juntar o estudo do hebraico e do judaísmo com ciência, com filosofia, começaram a unir essas duas coisas. E aí a ideia do sionismo começa a ter as suas raízes aí. Quando ele se funda como movimento político, é com um cara chamado Theodor Herzl. O Herzl era um austríaco que começa a desenvolver a ideia da assimilação. Ele chega na conclusão, não vou entrar em tantos detalhes, mas ele chega na conclusão de que é absolutamente impossível o judeu ser absorvido nas sociedades europeias. Qual que é o ponto? No século XIX, com a formação dos Estados Nacionais, o antissemitismo estava se tornando muito, muito intenso. Isso é real. Principalmente na Europa do Leste e na Rússia, os pogroms eram frequentes, matanças indiscriminadas de judeus. Os judeus eram proibidos de ter terra, proibidos de exercer algumas profissões. Isso tudo era real. Só que tem um grande problema aí, gente. A conclusão do Herzl de que o judeu era incapaz de ser assimilado é a mesma conclusão dos antissemitas. Os antissemitas diziam, o judeu é incapaz de ser assimilado. O judeu é um entrave para fundação de um Estado-nação. Porque o judeu não é fiel à nação, o judeu é fiel só a ele mesmo. O judeu é fiel a outros judeus. O Herzl, de uma certa forma, se torna a linha auxiliar do antissemitismo. Porque ele fala, vocês têm razão, gente. Vocês antissemitas, vocês estão certos. A gente não consegue se assimilar. E, poxa, vocês conseguem ver como isso é perigoso? Inclusive, o Herzl recebe uma imensa oposição. A galera chama ele de charlatão. Ele vai, obviamente, tentar apoio na Europa Ocidental de burgueses judeus para ter o financiamento para esse empreendimento. E eles falam, tu tá chapando. Você tá chapando. Isso é uma ideia muito errada. Os ortodoxos se opõem a ele, porque dizem que isso é um projeto laicizante e dizem que é heresia também. E aí é que tá. O Herzl era laico. O Herzl baseava toda a teoria dele em história e não na Bíblia. Baseava toda a teoria dele em argumentos civilizatórios e não teológicos. Ele sonhava com uma Eretz Israel, a terra de Israel, que é o futuro Estado judeu, laico e europeu. Com a moralidade, a civilização, a missão civilizatória europeia. Ele escreve, inclusive, algumas utopias de como seria Eretz Israel e é assim que aparece. O cidadão de Eretz Israel seria o homem europeu laico. E aí é que tá. Hoje em dia a gente tem esse vínculo indissociável do sionismo com a religião. Só que as origens do sionismo não são religiosas. As origens do sionismo são 100% políticas. E são baseadas no colonialismo. Isso é que é importante da gente dizer. O sionismo é um movimento colonial, gente. É um movimento de colonização tal qual foram os movimentos de colonização da França, da Alemanha, do Reino Unido. Eles se assemelham nisso a nível de semelhança
de que eles costumam se inspirar nesses movimentos. Uhum. E, inclusive, ele era tão colonial que essa profecia de que a Palestina era a Terra Santa nem aparece no começo, porque a proposta do Herzl era fazer na Patagônia, em Uganda, nos Estados Unidos. A Palestina não é o primeiro. Sim. A Palestina não é o único lugar que se planeja construir Eretz Israel, a terra de Israel. Uhum. Depois que o Herzl morre, em 1904, aí sim a Palestina se torna o único lugar. Mas as origens do sionismo político não são essas. Uhum. Então vocês entendem como a empresa colonial, o nacionalismo burguês europeu é muito mais importante e relevante do que profecias judaicas e Sim, teologia e estudos sim. da Bíblia? Essa é a origem da questão. O sionismo é fundado na empresa colonial e no nacionalismo burguês europeu e, por conseguinte, é profundamente racista. Tal qual foi o colonialismo francês, tal qual foi o colonialismo britânico. Sim. Ele tem as mesmas bases ideológicas. Porque é aí que tá, quando o Herzl vai conversar com os chanceleres europeus, ele usa um discurso de que os judeus eram ocidentais, já não são orientais há muito tempo, Uhum. e eram um povo elevado e civilizado que iria, citação do Herzl, limpar aquele canto infecto do mundo, se referindo à Palestina. Caralho, Infecto do quê? Infecto de árabes, gente. Uhum. das pessoas que estavam lá. Exato, eles dizem, os judeus saíram e aquele canto está infectado com árabes. E aí eu vou entrar numa seara que eu nem falei nos meus vídeos, que eu fui ler sobre isso depois. Só um complemento. Claro. Isso agora tá sendo repetido. Verdade. Tem discurso de ontem do Netanyahu, repetindo Sim. ipsis literis isso que eu ia estar Caralho. falando. Nós somos os filhos da luz e eles são da sombra. É. É um discurso puramente racista, mano. Então, assim, É o que Hitler poderia ter dito, tá ligado, mano? Mano, que merda, é o que o Ian falou, a gente tá vendo só que isso tudo televisionado e isso nas é que é redes chocante. sociais, mano. A gente tá vendo a empresa colonial ser feita ao vivo, cara. Isso é surpreendente, assim, de como isso tá acontecendo no nosso nariz e por isso que toca tanto nós historiadores, porque a gente estuda isso muito, sabe? E vê a brutalidade da empresa colonial que é fundada no racismo puro, na violência pura, assim, na desumanização pura. Onde que eu tava mesmo, Berto? Ah, meu Deus. Você falou sobre o discurso lá de 1904 que já limpar falava... o canto infecto do mundo. Isso, Aí o que eu ia isso, falar isso. é o seguinte. Um dos argumentos, que é um argumento que a gente não vai entrar no debate se ele é válido ou não, mas um dos argumentos é de que os povos judaicos são indígenas da Palestina. Se você fizer um traço genético, os judeus da Europa são descendentes dos povos da Palestina? Sim. Sim. Isso não dá pra negar. Só que, sabe quem também é indígena da Palestina? Os árabes. Aqueles povos arabizados e beduínos também são indígenas. E eu tô dizendo isso baseado em quê? Baseado no direito internacional. Porque a definição do direito internacional do que é povo indígena abarca também os povos árabes da Palestina. Então, beleza, os judeus são indígenas daquela região? Pode ser que sim. Depende do que você considera se é indígena em exílio, etc. Mas os árabes também são. Então, esse argumento de que são povos autóctones repovoando a região, isso se aplica também aos árabes. Os árabes também teriam direito sobre aquele território por serem povos indígenas, tá? Esse argumento aqui não cabe isso. Eu não tô nem entrando no mérito de se esse argumento dos judeus é válido ou não. É pra antes disso, tá? O que acontece? A Palestina fazia parte do Império Turco Otomano nessa época. Então a Palestina não tinha fronteiras definidas. Eram zonas administrativas do Império Turco Otomano. Depois da Primeira Guerra, o Império Turco Otomano se desfaz, o lado otomano perde a guerra, e os britânicos adquirem um mandato da Liga das Nações sobre aquele território. É nesse momento que eles desenham essa fronteira que vocês estão vendo. Sim. Essa fronteira que vocês estão vendo, que é a mesma fronteira. Primeiro né? aqui. Mas todas são a mesma fronteira. A diferença é qual estado está dominando, né? Essa fronteira é desenhada pelo colonialismo britânico. Certo. Inclusive, os sionistas fazem uma proposta antes dessa fronteira que é bem maior. Mas aí, essa fronteira é de 1923. Em 22, eles adquirem a chancela do mandato, que é aprovada pelos Estados Unidos, aprovada pela Liga das Nações, e aí eles desenham essa fronteira. Do lado direito nós temos a Jordânia, no sul nós temos a Casa Saúde, a Arábia Saudita, e na esquerda nós temos o Sinai, no Egito. Né? Certo. No norte nós temos o Líbano e a Síria. O que acontece? Existe uma retórica muito perniciosa por parte dos sionistas de que não existe Palestina. Gente, sabe qual Estado-nação existia antes de existir? Nenhum. Todo Nenhum. Estado-nação com fronteiras cartográficas, com fronteiras geométricas, é uma invenção
capitalista. Por que os Estados-nação têm tanto a ver com o desenvolvimento do capitalismo? Porque o capitalismo adquire forças produtivas que são capazes de explorar a terra no seu todo. Uhum. Nós precisamos de fronteiras geométricas determinadas por mapas e administradas centralmente para que burgueses saibam até que território eles podem explorar sem entrar em choque com outros burgueses. Exato. E esse choque não deixou de acontecer. O nome desse choque é Primeira Guerra Mundial. O choque da Primeira Guerra Mundial foi a disputa por essa partilha do mundo, por fronteiras geométricas determinando qual lado seria de quem. Então, essa fronteira geométrica só surge quando o capitalismo surge na Palestina. Ele começa a penetrar ainda depois da Guerra da Crimeia, em meados do século XIX, durante o Império Turco Otomano, que estava tentando abrir concessões para a Europa para se sustentar, porque o Império Turco Otomano estava mal das pernas. Quando eles perdem de fato, aí o colonialismo britânico entra e leva esse novo modo de produção a todo vapor, para extrair petróleo, para produzir laranja. A exportação de laranja na Palestina era muito importante nessa época. 70% da receita deles era exportação de laranja. Caralho. Controlado por empresas britânicas, né? E aí eles desenham essa fronteira geométrica porque o capitalismo chega na região e isso se torna uma necessidade. Então, gente, essa terra era ocupada por povos autóctones, beduínos, árabes, poucos judeus e poucos cristãos. E isso é mais do que o suficiente para dizer que aquilo configura um povo. Sim. O país só é fundado depois que o capitalismo chega. Qual Estado-nação existia antes de existir? Nenhum. O Estado de Israel existia antes de existir? Não, ele foi construído através do empreendedorismo, do empreendimento colonial. E a única vez que se teve possibilidade de ter um Estado multiétnico aí era nessa época. Exato. Porque ali tinha judeus. Tinha a galera lá, né? Claro, era a minoria, mas era um momento onde eles conviviam bem. A impossibilidade, hoje eu não acredito mais que isso seja possível. Mas isso se configurou assim justamente depois de toda essa bagunça que eles fizeram. Sim. E aí o que acontece? Desde o final do 19, desde 1882, é o marco inicial, que é o que eles chamam de primeira aliá. Aliá significa ascensão, já prestem atenção na palavra, tá? Ascensão dos judeus que voltaram para sua terra prometida. Primeira aliá são os judeus que foram lá colonizar pela primeira vez. E o empreendimento era o seguinte: comprar a terra e expulsar os árabes. Era isso. Os documentos mostram que esses primeiros imigrantes foram muito bem recebidos pelos árabes. Os árabes acolheram, deram morada, ensinaram a cultivar a terra e foram expulsos. Nossa, mano. Tal qual os indígenas nos Estados Unidos, que receberam os peregrinos, que eram refugiados protestantes, foram recebidos por lá, aprenderam a cultivar a terra e expulsaram os indígenas, mataram os indígenas depois. Mesma coisa. Inclusive, como que se chama essa primeira aliá? Os indivíduos se autodenominavam peregrinos. O mesmo nome que os peregrinos dos Estados Unidos. É uma referência direta, isso não é acidental. O próprio Herzl usava o colonialismo na América do Norte como exemplo de como deveria ser feito. Um colonialismo de assentamentos. Que aqui no Brasil a gente tem um vício de chamar isso de colonialismo de povoamento, de colônia de povoamento. Gente, isso é uma expressão que só é usada no Brasil, não é usada em nenhum outro lugar do mundo, tá? Certo. Porque colônia de povoamento dá a ilusão de que a colônia de povoamento não é colônia de exploração. Toda colônia é de exploração, não existe nenhuma que não seja. Tá? Então, essa divisão, colônia de exploração e colônia de povoamento, só existe aqui. Você vai na gringa, você fala isso, eles falam, hã? Colônia de exploração? Isso é água molhada, sabe? Sim, Isso é não pleonasmo, né? é um pleonasmo imenso, sabe? E aí nós temos os povos judeus indo pra lá. Na Primeira Guerra, o que acontece? Os judeus já tinham conseguido o apoio da burguesia judaica. E isso dá uma força imensa de lobby deles, principalmente da família Rothschild, que é a família de banqueiros do Reino Unido. A família Rothschild foi fundamental para o empreendimento sionista. O que acontece? Os sionistas começam a fazer lobby para tentar adquirir apoio internacional da fundação do seu Estado. Eles vão para os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos mandam uma comissão para estudar a Palestina. É fantástico, porque os Estados Unidos geram um relatório, e no relatório tá assim: mano, não faz isso, vai dar merda. Não façam um Estado lá, vai dar muita briga, vai dar muita treta. Os Estados Unidos pegam o relatório e falam assim: foda-se esse relatório, a gente vai apoiar mesmo assim. Então existe esse relatório de 1918. Que é na época do Woodrow Wilson ainda. Só que no Reino Unido eles conseguem um grupo de lobby tão robusto, principalmente por conta dos Rothschild, que aí eles geram um documento que é fundamental pra gente entender essa história, que é a Declaração Balfour. Declaração Balfour é a declaração emitida pelo Arthur Balfour, que era, como o João Carvalho diz, o garoto de recado dos Rothschild. E ele fala assim: o Reino Unido se compromete em garantir um lar para os judeus na Palestina
contanto que isso não afete o povo que lá já estava. A gente vai ver que isso não foi cumprido. Só metade disso foi cumprido. E isso é uma imensa vitória para os sionistas, porque os palestinos que já estavam lá, os árabes que estavam lá, não precisavam de um documento britânico falando vocês têm o direito de estar aí. Eles já estavam lá. Quem precisava de chancela eram os novos, os que tinham acabado de chegar, né? Como isso se desenvolve? Até 1947, nós temos uma coisa chamada Mandato Britânico, que é um mandato do Reino Unido sobre o território da Palestina. Na prática, era uma colônia, tá? E os britânicos são responsáveis por facilitar muito o colonialismo sionista. Eles facilitam a entrada, eles permitem, eu não vou falar as datas específicas, né, mas eles permitem a formação de um exército que é a Haganah. Haganah significa defesa, e vocês vão ver o quão defensivo era esse exército, né? Eles permitem a separação, isso não existe em nenhuma outra colônia, gente. Eles permitem a separação do sistema educacional judeu e britânico. Lembra que eu falei que é fundamental para a fundação de um Estado-nação, a escola, para ensinar para aquelas crianças que elas fazem parte de uma nação? Sim. A gente tem já gerações e gerações de gerações de judeus que aprendem que aquela terra é deles de direito, que os árabes são inferiores. Criando ódio. Criando ódio. É assim, e aí, Lodi, é aí que vem a questão que você falou de como que existe tanta desumanização. Você imagina gerações desde... Sabe quando que foi a separação? 1923. Nossa. Eles começam a criar escolas, e escolas assim... Escolas nacionais, escolas de agricultura para povoar o território, para ensinar as pessoas a cultivarem a terra e ocuparem aquele espaço. Nenhuma outra colônia tinha esse direito. As escolas eram coloniais, eram controladas pela potência colonial. Caralho, isso mostra o poder da história e da educação em cima das pessoas, porque elas cresceram acreditando que aquela terra são delas e que, tipo, aquelas outras pessoas tinham que sair dali pra gente poder ter a nossa terra prometida. Tem um livro que só estuda, desculpa te interromper, Humberto, tem um livro que só estuda os currículos escolares em Israel. E é assim, eles aprendem que aquele território estava vazio. Nossa! Que aquelas pessoas não estavam lá. E que, se estavam lá, eram beduínos que não têm apego à terra e que podem ir para qualquer lugar. E que aqueles árabes que restaram, por serem árabes, podem estar em qualquer país árabe. Árabe é árabe. Árabe pode estar na Jordânia, no Egito, na Arábia Saudita, foda-se, árabe pode estar em qualquer lugar árabe. Pode pegar as coisas dele e meter o pé. Porque é assim que funciona, né? E isso aí que você falou, uma coisa que de repente é importante a gente lembrar, porque a galera acha muito que história é uma coisa que discute o passado. História discute o Não presente. a história tá em disputa no presente. Esse é o grande lance. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma visão X ou Y da história, você vai ter uma postura no presente. Então é por isso que se constrói visões da história para justificar alternativas políticas do presente. E o que acontece em Israel é um exemplo perfeito disso. Então a galera tem que entender isso. Nós também temos que disputar a história, porque a direita continua disputando. Aqui no Brasil a gente tem atualmente, por exemplo, Brasil Paralelo. O que é o Brasil Paralelo? É um grupo de direita altamente financiado que entrou com toda a força para disputar a história. Sim. Para mudar, na verdade, o futuro. Exato. E aí é que tá, eles sabiam disso. Sabiam a importância da formação ideológica. Então eles formam um exército paramilitar, permitido pelos britânicos, formam uma escola, separam a economia. Eles fazem, em 29, eles fazem uma cisão da economia, e assim, a economia dos assentamentos judeus é separada da economia dos assentamentos árabes. Por quê? Eles estavam começando a criar um estado paralelo. Eles criaram um estado dentro do estado. Eles criam um governo paralelo, que tem várias frentes. Eles criam uma agência judaica que financia os assentamentos e dá crédito barato e ajuda com o equipamento e tal. Eles verdadeiramente criam um estado antes do estado. E os britânicos apoiaram e apoiaram muito. E o que acontece? Nós temos 3 grandes revoltas nesse período do mandato. 1920, 1929 e 1936. Todas as vezes que acontece uma revolta, os britânicos mandavam uma comissão para analisar o motivo da revolta. Até hoje, nas escolas, nos currículos, o motivo dessas revoltas é transmitido para os alunos como sendo antissemitismo. Os judeus estavam indo para lá, os árabes estavam se revoltando porque eles odiavam os judeus. Todos os relatórios britânicos apontam o seguinte: as causas são políticas. A causa das revoltas... E elas foram ficando piores com o tempo, né? A causa das revoltas é a deterioração da qualidade de vida dos camponeses árabes. Todos apresentam isso. Por quê? Porque os judeus entravam, compravam a terra, expulsavam os árabes, e esses árabes eram proletarizados. Eles se transformavam de camponeses para assalariados. Eles tinham que vender a força do trabalho em troca de salário. Já no começo da década de 30, 1930, 30%
de todos os árabes eram assalariados. Caralho. Isso não era verdade antes. A maior parte era camponês. E trabalhava em terras comunais, que era um sistema rotativo de terra comunal, que era uma família trabalha numa terra do outro, que trabalha do outro, que trabalha do outro, e aí todo mundo meio que se ajuda, assim. Sim. Que é um sistema que tentou ser proibido pelo Império Otomano, mas eles continuaram praticando porque o Império Otomano não tinha grana pra ficar fiscalizando, tá ligado? Então, essa é a razão das revoltas. As razões sempre foram políticas. Até porque já tinha povos judaicos lá antes das aliar. E sabe como que era a tratativa? Pacífica. Não tinha conflitos. A gente não vê episódios de antissemitismo antes das aliar. Porque, claro, existia antissemitismo também. A Palestina não estava isenta de antissemitismo. Mas as revoltas populares eram pela deterioração da qualidade de vida. Sim. O que acontece? Nós temos a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra muda tudo. Porque a Segunda Guerra traz junto o Holocausto. E o Holocausto, cara, é uma coisa que faz com que a fundação do Estado de Israel tomasse proporções de apoio internacional que não existiam antes. Eles realmente conseguem o apoio internacional que estava faltando depois da brutalidade do Holocausto, né? E aí, o mandato britânico começa a ficar insustentável porque depois da Segunda Guerra, o Reino Unido estava destruído, estava perdendo a Índia, estava começando a perder o Egito como colônia, e aí eles falaram, a Palestina dá muito BO. A Palestina briga o tempo todo, a gente tem que sair porque tá caro. E aí eles começam a sair. O primeiro pepino que a ONU, que tinha sido recém-formada, tem pra resolver é a Palestina. É assim, agora é responsabilidade das Nações Unidas resolver esse problema aqui. A ONU monta uma comissão de pessoas que não eram especialistas na Palestina. Essas pessoas vão até lá fazer um estudo. O que acontece? Eles são recebidos pelos sionistas com uma proposta. E eles são recebidos pelos árabes com protesto. Os árabes falam assim, isso aqui não devia nem estar aqui, isso aqui não é... A gente não precisa convencer vocês de nada. Não tem que ter um Estado dentro do nosso Estado. Isso não devia existir. Então eles boicotam. E isso é uma outra coisa que é muito usado pelos sionistas para falar assim, os árabes fizeram ficar impossível um acordo. Cara, o acordo era justamente esse aí que eu tô mostrando no mapa, ó. Nós temos os assentamentos judeus. Deve ser logo antes da formação do Estado, né? Quando eles já estavam bem avançados. Tá vendo aquelas partes brancas, gente? Certo. Isso são, coincidentemente, as terras mais férteis da região. Certo. Tá? E as terras costeiras que tem um porto muito importante, que é o Porto de Jaffa. O Porto de Jaffa é fundamental. E onde aconteceram a maior parte das revoltas. O Porto de Jaffa era um grande centro de revoltas árabes. Mesmo olhando para essa primeira versão do mapa, você já vê que, ainda que fossem poucas as terras dos sionistas, eles já dominavam praticamente metade da costa. Logo de cara. Qual que é o mais importante? Tá vendo aquele triângulo, aquele bico? Aquilo é um deserto, é o deserto de Negev. Tem pouquíssimo assentamento lá por conta do deserto. O norte é muito fértil. E os portos são muito importantes, né? A proposta da ONU é justamente essa aqui, a segunda. Nós temos os estados de Israel, mais ou menos, qual que foi a lógica deles? A gente vai fazer onde já tem maioria judaica. Então vocês podem ver que a parte branca está acompanhando mais ou menos os assentamentos. O que eles tentaram fazer? Fazer com que a terra palestina fosse contínua. Tá vendo que tem a conexão entre o norte, ali mais ou menos onde é Acre, aí no centro na Cisjordânia, e onde fica Gaza e pega um pouco do Negev ali. São esses corredores. Então eles fazem essa proposta. Os árabes enxergam essa proposta, e eu acho isso muito sensato da parte dos árabes que argumentaram. Eles falaram, isso é idêntico ao colonialismo na Argélia. Porque o colonialismo na Argélia partilhou o território e criou cidades francesas e cidades árabes. Obviamente, as cidades árabes eram verdadeiros guetos. Né? E eles falaram, isso aqui não devia nem estar sendo proposto. Porque seria... o argumento que eles usam é, os árabes não aceitaram a proposta. Cara, ia ser, ou você aceita essa proposta por bem, ou aceita por mal. E foi por mal. E aí o que acontece? Assim que os britânicos vão saindo, os sionistas começam a, no lugar dos britânicos, entrar, e o plano era cercar as vilas e expulsar os árabes. Cercar e expulsar. Pra onde? Foda-se. Tanto Pra faz. longe. Então, todo esse território, o território que era da ONU, tinha 500 mil árabes dentro da terra judaica. A parte branca, que é Israel, ali na proposta da ONU, tinha 500 mil árabes dentro da terra que era judaica. E aí é que tá. Cauê Lodge. Se funda esse estado desse jeito, vamos pressupor que é isso. Qual é o problema de ter maioria árabe dentro do estado judeu?
Para um projeto racista, todo problema. É verdade, é verdade. Como é que eles iam fazer, tipo, uma democracia lá dentro? Que eles adoram dizer que Israel é a única democracia do Oriente Médio. Uhum. Né? Mas se você já tem uma maioria árabe, você já não vai conseguir ter essa democracia. Uhum. Então, de alguma maneira, eles não podiam conviver com essa maioria. Eles precisavam transformar os árabes em minoria. E aí, ó, atenção, eles fazem isso e eles dizem que é para conter o, abre aspas, risco demográfico. Risco demográfico. O que é risco demográfico? É o risco de ter árabe demais aqui. Uhum. E de fuder com nós. Caralho. Então a ideia é transformar os árabes em minoria. Eles iam passando e iam tirando as pessoas. Eles executam uma coisa chamada Plano Dalit, ou Plano D, que era um plano que a Haganah recebia uma lista. Cada brigada da Haganah recebia uma lista de vilas que tinha que ocupar com instruções. Quem são as pessoas? Qual é a relação delas com o sionismo? Quanto que produz aquela vila? Caralho. E se é pra destruir ou não a vila. E a orientação é assim: cerca por 3 lados e empurra pelo quarto. Se resistir, mata. Se for muito civil resistindo, mete num caminhão e manda pra Cisjordânia. Caralho, mano, que merda. Quando eles começam a fazer isso, acontecem algumas coisas. A primeira é, a Jordânia entra na Cisjordânia. Imediatamente. Mas não é pra proteger os palestinos. A Jordânia entra na Cisjordânia porque a Jordânia queria anexar a Cisjordânia. Certo. A Jordânia era uma monarquia, Uhum. na casa Hashemita. Eles queriam anexar aquele território. Então eles invadem imediatamente. Sim. Depois, no final desse processo, o Egito entra em Gaza. O que acontece, gente? Os sionistas tomam todo o território. Esse terceiro mapa que a gente está vendo é o mapa logo depois da resolução da ONU sair. A Uhum. proposta era aquele da esquerda. O resultado foi aquele da direita. Aí eles Imediatamente. pegaram demais, né? O que acontece? Por que se preservou essa parte da direita, do terceiro mapa? Essa parte da direita é a Cisjordânia, aquilo destacado é Jerusalém, vou falar de Jerusalém já. E aquele tracinho ali é a faixa de Gaza. Uhum. Por que só isso ficou assim? Porque Israel falou assim, não, agora tá bom? Não. Porque o exército da Jordânia, que era o exército mais forte do Oriente Médio nessa época, entrou na Cisjordânia e segurou, mas não pra proteger, pra anexar. Uhum. E o exército do Egito entrou na faixa de Gaza. De Gaza. Pra quê? Pra proteger? Não, pra impedir que milhões de palestinos entrassem no Descessem território pro Egito. egípcio. Uhum. Exato. Então, gente, esse território só ficou assim porque os exércitos estrangeiros intervieram. Uhum. Senão nem isso ia ter Não ia ter rolado. nada, eles iam ter tomado tudo. Esse processo de resolução da ONU e tomada do território, eles chamam de Nakba. Nakba é catástrofe em árabe. Uhum. Lembra que eu falei que dentro do território judaico tinha 500 mil árabes? 750 mil árabes foram deslocados. Foram deslocados mais árabes do que tinha dentro do território proposto pela ONU. Caralho. Então essa que é uma das propostas que se faz hoje em dia, porque eu concordo com o Humberto. Solução de um estado pluriétnico não existe mais. Uhum. O que se demanda é o retorno para as fronteiras da ONU.